Fala galera, André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui mais uma vez para falar de Vasco. Bom, o grande assunto do fim de semana foi o gol anulado do Pikachu. Vasco vencendo ali o Grêmio por 1-0, fez 2-0 logo no iniciozinho da segunda etapa. O árbitro acabou anulando, revisou o lance no VAR, marcou uma falta do Rossi no meio-campo e, no meu entender, prejudicou demais o Vasco. Já fiz análise aqui no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, dá um confere lá no vídeo também depois desse aqui. E, aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixe seu like, isso ajuda demais no trabalho. Bom, mas o que eu estava falando aqui em relação a esse lance do Pikachu, além de anular o gol do Vasco contra o Grêmio, que daria uma tranquilidade muito grande para o time que vinha fazendo 2-0, a arbitragem acabou tirando também o Rossi do clássico contra o Fluminense na próxima rodada do Brasileiro. O jogo vai ser disputado em São Januário no sábado às 11 horas da manhã. Nesse lance que o árbitro retornou ali após ver o VAR, o Rossi acabou recebendo o terceiro amarelo e desfalca o Vasco. E no meu modo de ver, um desfalque muito importante para o Vasco. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje aqui, o porquê do Rossi hoje em dia ser tão fundamental para esse time do Vasco. E eu fui atrás de alguns números exatamente para mostrar essa relevância do Rossi nesse time do Vasco. Já falei algumas vezes aqui e no texto também lá no blog que ele e o Pikachu pela direita são a grande válvula de escape, é a grande arma ofensiva da equipe. E no início o Vasco vinha tendo muita dificuldade defensivamente por esse lado. Exatamente porque o Pikachu, quando subia, deixava espaço atrás. O Luxemburgo, no meu modo de ver, conseguiu fechar, ou pelo menos amenizar um pouquinho essa dificuldade que o Vasco tinha por aquele lado na defesa, com a ida do Raul para a direita. O Richard entrou para jogar como primeiro volante e o Raul foi deslocado por ali. Até talvez essa opção do Luxemburgo em colocar o Raul e não o Andrei, muita gente pede o Andrei no time titular, ou pelo menos a tentativa, seja exatamente porque o Raul é um jogador mais defensivo, é um jogador mais rápido também que o Andrei. Então ele consegue cobrir essa subida do Pikachu, além do Rossi ajudar bastante também na defesa. O Rossi hoje é o segundo atacante com mais desarmes no campeonato, são 14 desarmes. No time do Vasco, ele é o quarto que mais rouba a bola no Campeonato Brasileiro. Falei aqui que ele é o segundo no ranking de desarmes do Brasileirão, só para completar a informação, o primeiro é o Lourenço do Avaí. Mas então o Rossi aparece muito bem ali colocado como um atacante que ajuda bastante defensivamente. Muita gente até de vez em quando reclamava que o Rossi vibrava na lateral, mas isso é fundamental para o Vasco hoje em dia, ter essa recomposição do Rossi pela direita, exatamente para o Pikachu ter liberdade para atacar ou subir mais tranquilo. Mesmo o Raul cobrindo ali, não dá para ficar no mano a mano o Raul contra um jogador de velocidade, por exemplo, que vai ter dificuldade. Então essa participação do Rossi defensiva, às vezes nem recompondo tanto não, ele acaba voltando ali naturalmente na marcação, mas ele pressiona muito quando o Vasco perde a bola. É um jogador que tenta dar o bote logo na saída de bola adversária. E isso tem funcionado, isso tem dado uma tranquilizada no Vasco para recompor, e o Vasco tem indo muito bem nesse setor defensivo. Inclusive foi bem contra o Grêmio, até o lance que acabou tendo a anulação do gol. O Vasco deu desestabilizado ali, mas defensivamente o Vasco já vinha muito bem. Inclusive o Rossi foi também o líder de desarmes do Vasco naquele jogo, com 3 desarmes, se eu não me engano. Isso mostra como o Rossi é participativo na defesa. Mas quando o Rossi foi contratado, a gente já sabia disso. Até muita gente criticava que o Rossi era um atacante que ajudava muito na defesa, mas pouco produzia na frente. E isso não é verdade, não. O Rossi hoje é o maior driblador do Campeonato Brasileiro, com 12 dribles certos, superando o Dudu, o Cleison do Corinthians. Não é um jogador de grandes lances visualmente falando, que um balãozinho, essas coisas. O Rossi é muito eficiente na jogada simples. O tapa em velocidade para passar pelo marcador, um drible curto para já cruzar. O Rossi chega muito bem na linha de fundo, fazendo esses dribles. Isso ajuda muito o Vasco, porque é a grande forma que o Vasco tem hoje de criar jogadas. O Vasco não tem um camisa 10 jogando centralizado, não tem nem esse homem de referência no meio-campo para dar esse último passe, não tem sequer um centroavante hoje. O Vasco está no mercado em busca de um centroavante e ainda não achou. Então o Vasco depende muito dessa jogada individual do Rossi pela direita, ou uma ultrapassagem do Pikachu, que tem esse respaldo do próprio Rossi. Exatamente pelo Rossi ir para a linha de fundo que o Pikachu tem liberdade para entrar pelo meio. Foi assim que ele fez o gol contra o Grêmio, por exemplo.
Foi assim que ele fez o gol também contra o Foz do Iguaçu, nos amistosos que o Vasco disputou de intertemporada. Então essa passagem do Rossi até a linha de fundo faz com que o Pikachu muitas vezes possa ficar na intermediária, por exemplo, quando ele não entra na área para concluir a jogada, ele pode ficar na intermediária, isso dá um espaço menor para ele recompor. Se você lembrar da partida contra o Atlético Goianiense, por exemplo, o Pikachu deu vários cruzamentos na intermediária, inclusive o do gol do Marrone, com perigo. Então o Pikachu não precisava ir até a linha de fundo para fazer esse cruzamento. O Rossi, quando o Vasco tinha que ir na linha de fundo, quem ia era o Rossi e o Pikachu recuava um pouquinho mais para fazer essa jogada. Então tinha uma estabilidade defensiva também ali. E muito graças a essas características do Rossi, de velocidade, dessa jogada 1 contra 1. Que o Vasco acaba não tendo pela esquerda. O Marrone começou muito bem o ano fazendo esse tipo de jogada e caiu um pouco de rendimento. O que muda no lado esquerdo, por exemplo, é que o Vasco não tem um lateral ofensivo como é o Pikachu. Então quem fica um pouco mais é o Danilo e quem se solta é o Marcos Júnior. Então por isso que normalmente a gente vê o Marcos Júnior chegando mais à frente do que o Raul e o Pikachu chegando mais à frente do que o Danilo. Como se fosse uma inversão de posições. O Pikachu vira um meia ali quando o Vasco está nessa fase de construção ofensiva e o Raul fecha o lado direito. E pelo lado esquerdo é o Marcos Júnior que se apresenta um pouco mais e o Danilo fica um pouco recuado. Acaba que hoje o Marcos Júnior tem aparecido até mais do que o Marrone pelo lado esquerdo, talvez pelo fato do Marrone abrir muito pela ponta e o Vasco construir muito pela direita, o Marcos Júnior consegue centralizar melhor do que o Marrone para concluir jogadas. Muitas delas, inclusive, construídas pelo Rossi, que é também o líder de assistências do Vasco na temporada, são 4 passes para gol. Está empatado com o Danilo Barcelos, mas o Danilo tem muita bola parada também. No caso do Rossi, são jogadas criadas. O próprio gol do Vasco contra o Foz do Iguaçu, o gol do Valdívia, é uma jogada individual do Rossi pela direita e o cruzamento é característica dele, esse tipo de jogada, e é o que tem funcionado. Isso ajuda, inclusive, a entrada do Marcos Júnior, que vem de trás para esse tipo de finalização. Contra o Fluminense, então o Vasco não vai ter o Rossi, que é o principal construtor de jogadas do time, é a grande válvula de escape e é o jogador que ajuda muito o Pikachu na marcação pela direita para dar liberdade para ele. Tem que ver agora como é que o Luxemburgo vai resolver esse problema, pelo menos para o Clássico, porque o Vasco também não vai ter o Thales Magno convocado para a seleção sub-17, que é um jogador também que pode fazer esse lado do campo. Você tem o Marrone voltando de lesão. No amistoso contra o Foz do Iguaçu, por exemplo, o Marquinhos ocupou mais esse lado direito, revezando um pouco com o Valdívia, mas é um jogador com características completamente diferentes. O Marquinhos não é um jogador de velocidade, não é um jogador que recompõe muito, é um jogador que passou 2 anos parado, então tem a dificuldade física para ter essa intensidade que o Rossi tem. O Rossi tem até demais, muitas vezes o Rossi acaba não terminando o jogo, porque ele participa demais, aí se entrega muito no tempo que ele fica em campo, que eu acho inclusive certo, não tem porque o jogador dosar para jogar 90 minutos, é melhor ele ser decisivo nos 60, 70 que ele fica em campo, isso pelo menos no meu modo de ver. E o Marquinhos não tem essa característica, o próprio Valdívia não tem essa característica, pode ser uma opção do Luxemburgo, botar o Thiago Reis como centroavante, o Valdívia pela direita, por exemplo, mas o Vasco não tem hoje alguém parecido com o Rossi que consiga botar tanta intensidade, tanta velocidade pelo lado direito, tanto ofensivamente quanto defensivamente, quanto o Rossi. Então, na verdade, o Vasco acabou sendo duplamente prejudicado pela arbitragem, tendo um gol anulado e perdendo talvez seu principal jogador da temporada, que tem sido o Rossi, pelo menos no meu modo de ver, para o Clássico contra o Fluminense. Resta saber agora como o Luxemburgo vai conseguir amenizar essa ausência do Rossi nesse Clássico de sábado. Bom, galera, é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho também para receber as notificações, para você não ter que ficar vindo aqui toda hora para ver se tem vídeo novo. Você já vai ficar sabendo, vai receber uma mensagem ali de aviso e você assiste aqui. Isso ajuda demais também o trabalho, afinal, quanto mais gente inscrita no canal, quanto mais gente curtindo, deixando like, dando mais engajamento aqui no vídeo, compartilhando no WhatsApp, Twitter, Facebook, mais eu consigo produzir vídeo aqui pra gente. Beleza, galera? Saudações e até a próxima!